Você conhece as principais ideias de Adam Smith? Quais foram os legados de seu pensamento e como influenciam os mercados nos dias de hoje? Nesse vídeo, iremos explorar um pouco mais sobre a vida, a obra e principalmente o pensamento desse famoso economista que foi Adam Smith. Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões, deixe um like se gostarem desse material. Todos nós que estudamos e trabalhamos com finanças e investimentos, em algum momento de nossas vidas já ouvimos falar de Adam Smith, um escocês que nasceu no ano de 1723, viveu uma vida extremamente interessante, tendo se dedicado principalmente ao desenvolvimento de seu pensamento sobre economia, sociedade e os indivíduos. Apesar de suas ideias liberais hoje em dia serem consideradas por alguns como conservadoras, na verdade, Adam Smith foi um revolucionário. Seus pensamentos sobre o livre comércio, a livre concorrência e a educação para todos, como sendo pilares da riqueza de uma nação, demonstra seu caráter contestador. Embora outros tenham escrito sobre questões e princípios econômicos antes dele, Adam Smith é considerado pela maioria das pessoas como o pai da economia política. Esse reconhecimento não decorre exclusivamente da originalidade de suas ideias, nem das técnicas de análise econômica das quais foi pioneiro. Em vez disso, Adam Smith é considerado o pai da economia devido à sua visão do capitalismo como um sistema econômico que torna melhor a vida em sociedade. Adam Smith foi o primeiro economista a ver os benefícios decorrentes de uma maior competição e a defender políticas que promovessem uma maior competição. Isso exigia tanto um envolvimento reduzido do governo na economia, quanto ações do governo para poder conter as tendências e práticas monopolistas. As principais obras que desenvolveu ao longo de sua vida foram A Teoria dos Sentimentos Morais, em 1759, um tratado sobre filosofia no qual examina criticamente o pensamento moral do seu tempo e sugere que a consciência surge das relações sociais. A outra obra, que foi mais conhecida por todos, que foi A Riqueza das Nações, publicada em 1776, livro esse considerado um dos mais influentes no pensamento econômico do mundo ocidental. Obviamente que não tenho a intenção de esgotar todos os aspectos da complexidade e profundidade do pensamento de Adam Smith. Meu objetivo nesse vídeo é estruturar suas principais ideias e como elas são tratadas atualmente. Em relação à sua obra mais conhecida, A Riqueza das Nações, constitui uma ruptura na história do pensamento econômico. Ele indaga acerca dos fundamentos da riqueza, rejeitando as teses mercantilistas da época, que consideravam como fonte de riqueza a posse de metais preciosos. Opõe-se também aos fisiocratas que associam a riqueza apenas ao trabalho da terra. Para Adam Smith, a riqueza das nações se funda na divisão do trabalho e na liberdade econômica. A partir do postulado liberal e da existência de uma ordem natural que não deve ser contrariada, a busca das ambições e dos interesses individuais, self-interest, pode se conjugar muito bem com o enriquecimento da sociedade. Adam Smith tem como peça base do seu pensamento que o trabalho, e apenas ele, é a verdadeira fonte de riqueza de uma sociedade. Ele faz uma distinção entre o valor de uso e o valor de troca, sendo o valor de uso de um bem ligado à sua utilidade e o valor de troca de um bem se baseia na capacidade do seu detentor obter outros bens no mercado. Assim, a moeda, na forma de peças ou notas, não tem nenhum valor de uso, mas, por outro lado, possui um forte valor de troca. Com base nessa ideia, Adam Smith criou o paradoxo sobre a água e o diamante. Não existe nada mais útil do que a água, mas ela não permite comprar praticamente nada. Não se consegue praticamente nada em troca. Um diamante, pelo contrário, não tem praticamente nenhum valor de uso, mas muitas vezes é possível trocá-lo por uma grande
quantidade de outras mercadorias. Numa sociedade pouco desenvolvida em termos econômicos, o valor de troca de um produto é essencialmente definido pela quantidade de trabalho necessário para sua realização. Já em uma sociedade mais desenvolvida, isso se passa de maneira totalmente diversa. O preço ou o valor de troca de uma mercadoria já não deriva apenas do trabalho humano incorporado ao produto, pois outros fatores de produção intervêm na fabricação das várias mercadorias, como terra, matéria-prima e, sobretudo, o capital. O preço das mercadorias, então, é determinado pelo nível dos salários, pelo lucro do capitalista e pela renda do proprietário fundiário. O pensamento de Adam Smith está alicerçado em 3 ideias centrais. Primeiro, a opulência nasce com a divisão do trabalho. Segundo, o livre mercado permite a alocação ótima dos recursos. E terceiro, o Estado pode contribuir para a riqueza das nações. Irei explorar cada uma dessas 3 ideias fundamentais na lógica de Smith. Primeiro, a divisão do trabalho, isto é, a repartição das tarefas produtivas necessárias à fabricação dos bens e serviços úteis à sociedade, entre vários indivíduos ou grupo de indivíduos, é um fenômeno universal. Adam Smith mostra que o princípio da divisão do trabalho é uma das fontes de riqueza das nações. Ele está na base do aumento da produção das empresas e do tecido econômico nacional. O mesmo vale para o campo internacional, quando as nações negociam entre si. A partir de um exemplo concreto, a repartição das tarefas numa fábrica de alfinetes, Smith demonstra que a divisão do trabalho aumenta a produção e a produtividade da empresa, mas ele também tinha consciência dos riscos de uma divisão do trabalho levada a seus extremos. A repetição monótona de alguns gestos simples impede que o executante use suas faculdades intelectuais e mesmo, simplesmente, humanas. Smith estende o princípio da divisão do trabalho ao conjunto da economia nacional. Se a divisão do trabalho é pertinente no quadro da lógica que comanda a gestão dos recursos humanos na empresa, ela não pode deixar de ser salutar do ponto de vista da economia nacional. Os indivíduos, em função de suas capacidades, se orientam para uma profissão a qual se dedicam após um período de aprendizagem. Uma vez estabelecidos em sua ocupação profissional, eles venderão os produtos de suas atividades e os ganhos assim oferidos vão lhes permitir obter os bens e serviços que não produzem e que lhes são necessários. Acima de tudo, os agentes produtivos, com vistas a satisfazer seu consumo pessoal, não devem se lançar a outros serviços fora da sua atividade principal. No entanto, a divisão do trabalho, fonte da riqueza das nações, só pode existir numa sociedade que tenha institucionalizado a troca entre os agentes produtivos, isto é, uma sociedade que disponha do mercado. A propensão à troca e ao tamanho do mercado são, para Smith, uma condição essencial para a divisão do trabalho. Um mercado de dimensões muito restritivas encoraja o surgimento de múltiplas atividades para cada indivíduo. A especialização, a excelência numa atividade produtiva só pode surgir a partir do momento em que cada indivíduo tem a possibilidade de vender o produto de seu trabalho, a fim de comprar o que lhe é necessário e o que ele não produz. Como mostra Smith, cada homem se torna uma espécie de comerciante e a própria sociedade é, caracteristicamente, uma sociedade mercantil. Segundo, agora a segunda ideia central de Smith. Considerados por muitos o cerne do capitalismo como conhecemos, que é o conceito de livre mercado. Como agentes econômicos especializados em tarefas particulares e, no entanto, complementares, podem estar na base de um sistema econômico capaz de satisfazer ao conjunto dos participantes? Cada um troca o que produz por aquilo que lhe é necessário e que não pode produzir por si. Tem-se o local de troca, o mercado. O mercado se torna, assim, um instrumento regulador da atividade econômica. O mercado de Smith vai além de um simples espaço de troca. Ele se torna o epicentro de uma regulação que transcende o econômico. O mercado
é o fator de consenso social na medida em que permite a harmonia dos interesses contraditórios dos indivíduos. O jogo do interesse pessoal numa coletividade em que todos os indivíduos são motivados de maneira idêntica leva à concorrência. Esta leva à produção dos bens desejados pelo conjunto dos agentes econômicos a preços aceitos pela maioria. Cada indivíduo, motivado pela busca de suas aspirações pessoais, é incentivado a responder à demanda dos outros, com o objetivo de extrair de sua atividade o maior benefício possível. É o que Smith chama de mão invisível, que guia os interesses e as paixões individuais na direção mais favorável aos interesses de toda a sociedade. Em uma passagem clássica do livro A Riqueza das Nações, Smith diz: o homem tem necessidade quase constante do auxílio de seus semelhantes e é inútil esperar esse auxílio apenas da benevolência alheia. É muito mais provável consegui-lo se invocar os interesses pessoais dele. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, e sim do cuidado que eles dedicam a seus interesses. Não nos dirigimos ao seu humanitarismo, e sim ao seu egoísmo, e nunca lhes falamos de nossas necessidades, mas sempre de suas vantagens. A livre concorrência, na medida em que se traduz na presença de vários vendedores no mesmo mercado, contribui para o surgimento do preço justo. Se um vendedor, levado pela sede de ganho, oferece artigos a preços demasiado altos, sempre haverá um outro vendedor mais sensato, que apresentará produtos similares a preços mais atraentes para os consumidores. Assim, os vendedores ávidos demais vão se arruinar ou terão que se alinhar. Esse é o milagre da mão invisível e é ela que permite conciliar o egoísmo individual e o interesse geral. Quem se mostra demasiado egoísta, ou melhor, tolamente egoísta, é eliminado do mercado e desaparece. O egoísmo inteligente faz com que o indivíduo não se afaste demais de uma posição média, graças à qual é possível satisfazer ao mesmo tempo os interesses contrários. O terceiro pensamento essencial de Smith fala sobre o papel do Estado. Na medida em que é conveniente deixar a iniciativa individual operar no mercado, onde a mão invisível orienta espontaneamente a economia para o ótimo econômico, o Estado ainda tem algum papel a desempenhar? Sem dúvida. Para Adam Smith, o Estado deve assegurar as funções precípuas que lhe são tradicionalmente atinentes, isso é, as funções do Estado-polícia. Mas, na ordem econômica, o Estado não deve cruzar os braços. Cumpre-lhe tomar para si a produção de certas atividades econômicas e defender o exercício da concorrência no mercado. Segundo Smith, o Estado deve cumprir 3 funções em relação à sociedade civil. Primeiro, defesa do território, com a manutenção das Forças Armadas. Segundo, a administração da justiça, que consiste em proteger os membros da sociedade contra a injustiça ou a opressão de outros membros da sociedade. E terceiro, a criação e manutenção de certas atividades econômicas que não podem ser realizadas pelo setor privado, na medida em que sua produção não é geradora de lucro suficiente, ao passo que seu desenvolvimento é necessário para o bem-estar da coletividade. Essa última função abre uma polêmica sobre os limites do intervencionismo estatal numa economia liberal. O poder público, com efeito, pode ser levado a compensar as insuficiências do mercado. Assim, Smith justifica o financiamento de certos serviços coletivos por meio de impostos. O mesmo em relação ao ensino. Adicionalmente, o Estado deve defender o mercado e a concorrência, zelando pelo exercício da livre concorrência, isto é, opondo-se ao surgimento de monopólios, um único vendedor para uma multiplicidade de compradores. Em certas circunstâncias, porém, pode-se tolerar a existência de monopólios. É o caso da empresa que se aventura, com grandes riscos, a estabelecer laços comerciais com o exterior, ou de indústrias que procuram inovar, se lançam à fabricação de novos produtos que, a longo prazo, podem beneficiar o conjunto da coletividade. Mas essas situações só podem persistir a título temporário, e a regra comum deve ser a da concorrência, que aparece como elemento essencial numa economia de mercado. Enfim, na minha opinião,
Essa é a essência do pensamento de Adam Smith. Smith, sem dúvida, é uma das figuras mais importantes de toda a economia. Sua visão era do interesse próprio e do interesse nacional em perfeita harmonia, levando ao contínuo crescimento econômico e prosperidade permeiam o seu pensamento. Mas, como tudo na vida, Adam Smith não passou ileso pelas críticas. Os únicos problemas potenciais, na visão dele, eram a intervenção do governo no mercado livre, as práticas monopolistas das empresas e as más políticas fiscais. Assim, Smith argumentou contra as restrições mercantilistas ao comércio e queria que o governo britânico controlasse os monopólios e observasse com cuidado a maneira como tributava seus cidadãos. A visão de Smith era otimista, envolvendo o capitalismo competitivo, aumentando os padrões de vida e tornando a vida de todos melhor. Desde que A Riqueza das Nações foi publicada, essa visão em grande parte se concretizou, mas não foi uma transformação rápida, nem foi fácil. O que Smith não viveu o suficiente para ver foi o conjunto de problemas sérios e profundos que acompanhariam o crescimento econômico. Desemprego, poluição, pobreza dos trabalhadores e a deterioração das cidades industriais. Esses foram os problemas que os sucessores de Smith foram forçados a enfrentar. Adam Smith foi um solteirão convicto, hipocondríaco, um sujeito tímido e distraído que viveu a maior parte da sua vida com sua mãe, para quem escrevia compulsivamente quando viajava, e essas cartas são os documentos que nos falam sobre sua vida privada e suas visões de mundo. Faleceu em 1790, aos 67 anos, e como último desejo teria ordenado que todos seus trabalhos inacabados fossem queimados. Uma pena, sem dúvida, para as gerações futuras. Obrigado por assistirem, compartilhe sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!